Aborto legalizado. Casamento homossexual aprovado. Proibição de exibir símbolos religiosos. Prostituição regulamentada. Maconha liberada. Aprovada a invasão de terras e propriedades urbanas e rurais. Você quer isso para a sua sociedade? Não. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. Vou pedir que você assista um vídeo de alguns minutos que fala desses problemas e de como nós precisamos levar isso a sério, porque isso tudo que vai passar aqui é iniquidade institucionalizada e que nós precisamos nos posicionar e dizer: nós não queremos isso na nossa nação, e procurar pessoas que nos representem para dizer: vou votar contra essas coisas, porque caso contrário a iniquidade será oficializada e Deus não vai ter outra coisa a não ser julgar a nossa terra. É isso que a Bíblia diz. Então veja esse vídeo um pouquinho. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países pesquisados. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza
criminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja. Desperta nossas almas, Senhor. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Tudo isso está acontecendo em termos de projetos de lei da nossa nação, permitindo que essas coisas, que para nós são iniquidade, elas se transformem em coisas completamente normais e legais da nossa nação. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam o compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. Já 2 deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra, e por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo, olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão. O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do exército têm 50 anos. Eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo. O MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha acolá e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária patrocinada pelo governo Lula. Desta vez o disfarce é uma política nacional de cultura, mas o objetivo, claro, é intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano
gerado no coração deste governo, de onde tem saído uma hostilidade marcadamente ideológica aos alicerces de uma sociedade aberta. Desde o mais elementar sentido de propriedade, no campo ou na cidade, até a fundamental liberdade de expressão. As bizonhas atitudes do presidente Lula, ora dizendo que não leu o que assinou, ora desconversando e fazendo piadas com coisa séria, são atitudes que desrespeitam a sociedade. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a Constituição de um país. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de... Eu só queria dizer que a afirmação que eu vou fazer aqui é antropológica, sociológica e histórica. Foi a partir da Reforma Protestante de 1517 que se produziu ciência no mundo e tirou o mundo do obscurantismo. Se tem ciência hoje no mundo, agradeça a Reforma Protestante. Isso é histórico, isso é antropológico e sociológico. Eu ouvi o meu antecessor falar muito que o que ele está em discussão é a Constituição. E a Constituição é clara. Aqui não tem negócio. Mudem a Constituição, porque ela é clara. Artigo 226. A família é base da sociedade, tem especial atenção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Isso aqui é Constituição. O resto é farofa, é conversa. É a Constituição. Agora, preste atenção à minha afirmação aqui. Preste atenção. George Gilder, um sociólogo renomado, que pesquisou mais de 2.000 sociedades na história da humanidade. E ele chegou à seguinte conclusão: apenas 55 eram sociedades unissexuais, sem identidade de macho e fêmea. Apenas 55. Essas sociedades se extinguiram rapidamente. Agora, a afirmação que eu vou fazer aqui, ela também é sociológica, antropológica e teológica. Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços de suas famílias. E a fortaleza das suas famílias estão baseadas nas relações heterossexuais. Toda a história da humanidade está sustentada nisso. O porquê da família? Porque só a família pode perpetuar a espécie através da prole. E isso só é possível através das relações heterossexuais.